Terceiro personagem da semana, Belsazar. Até aqui, desde que eu comecei a gravar, eu já tratei sobre Batseba e sobre Bel. Então hoje, terceiro personagem da semana, Belsazar. Eu estou na letra B, não sei se você percebeu. Bel, Betseba ou Batseba, Belsazar. Isto porque eu estou utilizando um livro, texto base, que está me ajudando na construção desta playlist sobre personagens bíblicos, um livro apenas de introdução. Todos os primeiros, sei lá quantos vídeos, são apenas de introdução, é por isso que eu uso muito este livro. Todos os personagens da Bíblia de A a Z. Tem o link aqui na descrição, caso você tenha interesse. Beleza? Então vamos lá. Belsazar. Quem foi Belsazar? Sem constar o texto, deixa eu ver se eu lembro alguma coisa sobre esse personagem. Ó, tá passando uma moto. Daqui uns dias eu vou ter um estúdiozinho com isolamento acústico, talvez as coisas fiquem melhores. Belsazar. Belsazar, eu sei que tem alguma coisa a ver com Daniel. Tem um livro no Antigo Testamento chamado Livro de Daniel. E este personagem, eu lembro que ele aparece por ali. Agora eu não lembro se é um dos nomes dos israelitas que foram parar na Babilônia, ou então se é um nome de algum dos reis. Realmente eu não consigo lembrar agora. Vamos descobrir. Belsazar. O livro de Daniel identifica Belsazar como o filho de Nabucodonosor. Então, Daniel, veja, então está no livro de Daniel, acertei. E de fato ele é identificado como filho de Nabucodonosor, o sucessor deste rei da Babilônia. E a história de sua morte é relatada em Daniel, capítulo 5, versículo 1 ao 30. Então lá no livro de Daniel, 5, 1 ao 30. 5, 1 ao 30. Belsazar deu um grande banquete e quando estava bêbado ordenou que trouxessem para eles as taças que foram tiradas lá do templo de Jerusalém. Isto porque, neste período aqui, já que estamos falando de Daniel, então ele pede para que, enquanto ele estava bêbado, trouxessem as taças que foram tiradas do templo de Jerusalém. No ano 586 a.C., o reino de Judá foi conquistado, foi destruído, foi conquistado pelos babilônios. E tudo que havia no templo que ficava em Jerusalém fora levado então para a Babilônia, e inclusive essas taças que estavam neste templo de Jerusalém. Isso em 586. Claro que a cidade fora destruída, mas também foram levados para a cidade da Babilônia. Todos os jovens, fortes, todos que pertenciam à elite, inclusive, da cidade, foram todos para lá. Vamos continuar aqui. Belsazar deu um grande banquete. Quando estava bêbado, ordenou que trouxessem para ele as taças que foram tiradas lá do templo, que fora destruído em 586 a.C. Lembrando que eram dois reinos, reino do norte e reino do sul, Israel, né? Então, reino do sul, Judá, e reino do norte, Israel, que também fora destruído, porém, antes, no ano 722 a.C., pelos assírios. Nabucodonosor as tratara com respeito. Então, Nabucodonosor, anterior a Belsazar, tratara os itens, porque foi no período do rei Nabucodonosor que houve essa conquista de Jerusalém, né? Nabucodonosor as tratara com respeito, mas Belsazar as pediu para que ele e seus convidados pudessem beber nessas taças. Repentinamente, uma mão apareceu acima dele e escreveu algo nas paredes em uma escrita mística. Aterrorizado, Belsazar chamou seus profetas e videntes para lê-las, mas eles não conseguiram decifrar o que estava escrito. Ainda mais amedrontado, ele ofereceu poder e riqueza a quem conseguisse explicar a inscrição. Alguém mencionou Daniel e ele mandou buscá-lo, como já acontecera lá na época de Nabucodonosor, né? Prometendo-lhe grande recompensa se ele conseguisse lê-la e interpretá-la. Daniel leu as palavras Mene, Mene, Tekel, Parsim e as interpretou dizendo: Deus contou os dias, vou até sublinhar isso aqui, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Que loucura, né? Foste pesado na balança e achado em falta. Teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Lembrando que na ordem histórica de fato, né, o que vem depois dos babilônios, depois da Babilônia, são os medos e os persas. Belsazar honrou sua palavra, vestiu Daniel com um manto vermelho e ele passou a ser considerado o terceiro em importância no governo do reino. Bom, se ele era o terceiro, então o primeiro de certo deveria ser o rei, o segundo algum administrador geral. E ele o terceiro. Naquela mesma noite, os persas tomaram a Babilônia e mataram
Belsazar. Meu Deus, então tudo no mesmo dia, que loucura, né? De acordo com o relato histórico, Belsazar era um dos sucessores de Nabucodonosor. Então, na verdade, ele não era o rei propriamente dito, ele era um dos sucessores, né? Mas não o seu filho. Ué, mas aí ele se contradiz com o próprio texto. Filho de Nabucodonosor, ok, mas é que existem divergências, beleza. Então, alguns relatos históricos dizem que Belsazar era um dos sucessores de Nabucodonosor, mas não seu filho. Há 3 sucessores de Nabucodonosor que ocuparam o trono apenas por um breve período de tempo seguido pelo pai de Belsazar, Nabonido, que não era um descendente. Nabonido era o rei quando os persas conquistaram a Babilônia. Por muitos anos, isso foi usado como um argumento contra a validade da Bíblia, mas, como aconteceu com tantos outros argumentos similares, a arqueologia moderna dissipou essa possibilidade. Foram encontrados 2 documentos legais, escritos no 12º e no 13º anos do reinado de Nabonido, os quais registram os juramentos feitos em nome de Nabonido e o príncipe herdeiro do trono, Belsar-Uzur, ou Belsazar. Isto jamais seria feito se Belsazar fosse apenas o rei herdeiro ao trono. Outros documentos registram as orações oferecidas em nome dos dois. Esses documentos indicam claramente que Nabonido e Belsazar eram considerados corregentes. Interessante, né? Aparentemente, Nabonido compartilhou o poder com o filho. Talvez estivesse doente ou, por alguma razão, sentia-se incompetente para governar sozinho e queria garantir a sucessão ao passar o poder enquanto ainda estava vivo. Interessante. Embora não haja outro registro de tal... Porque, na verdade, sempre que você lê algum livro de teologia, sempre existe uma explicação bastante confusa sobre esses períodos aqui. Embora não haja outro registro de tal corregência na Mesopotâmia, na Antiguidade, isso era comum no Oriente Médio. Pode ter sido exatamente isso que Davi fez quando nomeou Salomão rei, por exemplo, embora tenha vivido apenas alguns dias depois dessa nomeação. O rei Uzias, por não haver registro de que tinha abdicado ao trono, pode ter feito o mesmo quando o entregou ao governo ao seu filho Jotão. Outro problema é que a Babilônia fora derrotada por Ciro o Grande. Embora Daniel tenha dito o seguinte: naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto e Dário, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. E embora Daniel não tenha dito que Dário matou Belsazar, Dário I o Grande só ascendeu ao trono, e aqui que entram as confusões, né? 16 anos depois da queda da Babilônia, em 537 a.C., tendo 37 anos, quando se tornou rei. Ciro, por outro lado, tinha cerca de 62 anos, quando capturou a Babilônia. Entretanto, o último parágrafo desse texto de hoje, entretanto, isso não invalida a história, porque há muitas instâncias em que os escritores hebreus demonstraram ser um tanto confusos a respeito dos detalhes sobre as histórias de seus vizinhos. E aqui cabe uma nota de rodapé sobre essas confusões. Isso é verdade até mesmo em relação aos relatos do Novo Testamento. Lucas, de forma incorreta, identifica o ano do nascimento de Jesus como o ano em que Quirino ordenou um censo. Aquele censo aconteceu de fato quando Jesus tinha cerca de 10 anos ou 12 anos. Da mesma forma, a intenção do escritor de Daniel pode não ter sido a de dizer que Dário derrotou a Babilônia, mas que ele, o Medo, por fim, tornou-se o rei da Pérsia, e a profecia de Daniel cumpriu-se. Então, esse foi o texto de hoje sobre Belsazar, que pode ter sido corregente, ou seja, reinou juntamente com seu pai Nabonido na Babilônia. Ou então ele pode ter sido também filho de Nabucodonosor. Há controvérsias aqui. O fato é que ele é um personagem do reino babilônico, daquele período em que Jerusalém fora destruída ou fora conquistada por eles, pelos babilônios, em 586 a.C. No próximo vídeo quero tratar sobre Beuzebu, um texto bem curto. Dá uma olhada no vídeo anterior que eu gravei, vou deixar aqui, aqui na tela final, onde eu tratei sobre Bel, um texto bastante longo também. Valeu!